Fala galera, hoje eu vou mostrar para você como fazer um CRUDzinho, uma Web API bonitinho no .NET usando Entity Framework, né, junto com o MySQL para a gente gravar no banco de dados mesmo e fazer o negócio todo funcionar. E para isso nós vamos usar o Entity Framework, que é um ORM do .NET, né? O ORM nada mais é do que uma forma de você meio que tirar queries SQL e aí fazer com que essa integração com o banco seja através de orientação a objetos também, o que o pessoal de orientação a objetos, os desenvolvedores adoram. Então vamos fazer isso do zero até conseguir fazer uma aplicaçãozinha funcionar lindamente. Bora lá! Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, para mostrar para vocês no PowerShell, vou colocar um .NET -- version aqui para você ver qual que é a versão do meu .NET que eu estou fazendo. Eu estou na versão 8, mas se você estiver na versão 7 ou até mesmo em alguma nova aí, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Eu vou fazer aqui através do VS Code, que é um pouco mais raiz, né? Não é no Visual Studio normal, que é o tradicional, vamos dizer assim, usando o C#, mas também uma outra forma legal aqui de você usar. Então você vai precisar ter o VS Code instalado e também o Workbench, para a gente visualizar ali bonitinho o nosso banco de dados. Então instala aí o MySQL e tudo mais. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma Web API. Então eu vou fazer .NET New Web API, né? Vou criar uma nova API aqui, .NET. Você já pode colocar o -use -controller aqui, para poder ele já criar para você os controllers. Então ele já vai criar uma pasta controller para a gente usar aqui, por exemplo, no modelo MVC. Depois você pode colocar aqui -o de output e o nome do seu projeto. Vou criar aqui um projeto chamado projeto DBZ, porque eu gosto de Dragon Ball, cara. Vou apertar Enter e aí ele vai executar aqui para mim e vai criar lindamente o meu projeto. Feito isso, eu posso dar um CD projeto DBZ para entrar no projeto. É importante que você entre no projeto que foi criado. E aqui eu posso agora abrir o meu VS Code da alegria. Então aqui eu posso rodar um code espaço ponto para ele abrir o meu VS Code, a instância do meu VS Code aqui, né? E tá lá. Se aparecer essa telinha aqui, você fala lá, cara, você confia sim no autor, dá um trust aqui, sempre aqui, ó, acabou, já era. E aqui, ó, tá bonitinho, né, o nosso projeto com os arquivos aqui, o C# junto com o .NET, ele já traz pra gente aqui uma aplicação exemplo, né, que é de tempo aqui e tudo mais. A gente já vai trabalhar em cima deles, mas a gente pode ver aqui que ele tem aqui um controllers, né? Então ele criou essa pasta controllers, eu tenho aqui um arquivo que vai ser o meu controller. Lembra que sempre, né, quando a gente está usando aqui o MVC, você tem lá a camada de view, camada de model e a camada de controller. Então ele já traz aqui para a gente o controller, que é onde inclusive vamos trabalhar aqui com as rotas, né? Criar os nossos endpoints usando nossos métodos HTTP também. Depois que ele terminou de executar tudo aqui, ele vai aparecer essa pasta bin aqui também. Aqui embaixo parou de executar, então podemos continuar a nossa brincadeira. Ele já traz um monte de coisa pronta, né? O que é legal você também ter instalado aí no seu VS Code? Aqui nas extensões é bacana você ter algumas extensões aí que são fundamentais para te ajudar nesse processo todo. Uma delas é o C#, aqui é uma extensão especificamente da Microsoft, né, própria da Microsoft. Então instala essa extensão aqui, a extensão C# Dev Kit também. E se você quiser, essa daqui, ó, C# Extensions também ajuda demais na hora de você criar novos arquivos. Eu vou mostrar aqui uma forma bem facinha de já criar novas classes, novos controllers e tudo mais. Então instala essas três aí que vai ser sucesso. O resto aqui não precisa de nada disso. Feito isso, você vem aqui ó, no canto superior direito, vai ter esse playzinho aqui, ó. Você pode clicar na setinha para baixo e aparece aqui o Run Project Associated with this file. Então você vai clicar aqui, ele vai fazer o build, né, da sua aplicação .NET e vai abrir o nosso querido e amado Swagger. Finalizado o processo de build, ele vai abrir o seu browser aqui automaticamente e aí ele vai trazer para a gente essa tela aqui. Cara, o Swagger é muito bacana para a gente utilizar ele como uma documentação de software, né? Porque você pode ver aqui que você pode ter várias versões do seu código para poder fazer comparações e também você consegue usar os seus métodos aqui de uma forma visual, cara, uma UI bonitinha. Então tá o nome do meu projeto aqui, aqui ele já traz, né, o método get pronto, de tempo e tudo mais. E aqui o nosso esquema, né, que vai ser o nosso banco de dados aqui, tudo simulado, obviamente. Eu vou abrir aqui essa parada
E aí aqui, ó, ele traz como que é o formato que ele espera, né? O JSON que ele recebe aqui e tal, não sei o quê. Vou clicar aqui nesse try out, né, para eu fazer aqui um teste, vou executar e que no final das contas o que vai acontecer é, eu vou fazer um get aqui, cara, dentro desse endpoint aqui, o Weather Forecast, e aí ele traz, ó, vral, né, todo o meu, as respostas do corpo da minha requisição, recebi o status 200, então lindo, maravilhoso. E aí ele traz tudo aqui, né, todos os JSONs aqui, ó, o JSON todos os objetos aqui de exemplo. Aqui embaixo traz, né, qual que é o status e tudo mais. Então, o Swagger, ele é bonito, porque a gente consegue, através de uma interface gráfica, né, visualizar e fazer requisições também, quando a gente adicionar, por exemplo, o método post, delete e tal, você pode fazer também por aqui, não somente pelo Postman ou qualquer outro software desse de fazer requisições HTTP. Voltando aqui para o meu código, eu vou apertar aqui nesse quadradinho vermelho, né, para poder estopar aqui a minha execução do meu projeto, até porque eu não quero isso aqui, né? Mas é legal que o .NET ele já entrega para você aqui a aplicação já em meio caminho andado. Ele traz aqui o controller, que é esse arquivo aqui, ele traz o program.cs, onde vai fazer aqui, né, onde o negócio vai rolar, cara. Então aqui ele vai reunir tudo e vai startar as paradas. Então ele traz uma porrada de métodos aqui já prontos para poder executar o nosso projeto. Então esse aqui é o cabeça, né, vamos dizer assim. E temos aqui um arquivo chamado weatherforecast.cs. Se você bate o olho aqui, você percebe que o que você tem aqui nada mais é do que um arquivo model, né? Então onde eu tenho aqui uma classe chamada weatherforecast, que vai ser como se fosse ali o nome da nossa tabela. E os campos da nossa tabela, né? Cada um aqui com um tipo e tal, com alguma especificidade aqui, por exemplo, né? A conversão aqui de Fahrenheit para Celsius e tal. Então isso aqui é o meu model. Ele já não trouxe aqui a pastinha model, mas eu posso inferir que isso daqui é o model. Para poder fazer o que a gente quer aqui, eu vou poder mandar para Glória, né? Eu vou mandar para Glória aqui esse arquivo. Eu também não vou querer mais esse controller aqui, então eu posso deletar isso aqui também. Dentro de Program a gente vai utilizar isso aqui tudo, vou reaproveitar tudo e vou só adicionar mais uma paradinha ali que vai ser, no caso, a conexão com o banco. Aqui dentro de projeto dbz.http, que a gente criou um Web API, né? Então ele já cria aqui pra gente e você pode, através desse jeito aqui, né, fazer uma requisição direto aqui utilizando alguma ferramenta. Por exemplo, eu estou aqui no meu VS Code, eu uso esse API Client Lite. Então, se eu clico aqui nesse Send Request, ele faz a requisição para mim, só que para poder funcionar eu tenho que subir o serviço, né? Ele até reclamou aqui, falou, você não subiu o cavalo e tal. Então, vamos subir aqui só para poder vocês verem, né? Deixa eu voltar os arquivos que eu deletei aqui, porque senão ele não vai funcionar, né? Vou abrir aqui, ó. Vou dar de novo aqui um Run Project Associated with this file, né? Para poder executar aqui. Ele vai subir o meu serviço. E aí, o serviço subido, um assassinato à língua portuguesa aqui nessas horas da madrugada. Subiu o serviço, eu posso fazer requisições e aí eu posso utilizar o método get aqui no meu dbz.http. Então, deixa eu esperar aqui a bagaça subir direitinho. Foi, agora eu posso vir aqui e utilizar o Send Request, né? Então ele vai abrir aqui do lado direito a minha resposta, e aí você tem aqui uma visualização um pouquinho mais chumbrega, né? Mequetrefe, mas que funciona do mesmo jeito, cara. Então se você odeia ou se você não quer usar o Postman, você pode usar essa extensãozinha aqui, ó, API Client Lite, que também vai te satisfazer bonitamente. Então ele traz aqui o status 200, ok, lindo, maravilhoso, traz aqui minha lista de elementos, né, que são aqui é o meu JSON que eu recebi fazendo o get neste endpoint aqui. Feito isso, vou estopar aqui mais uma vez, fechar isso aqui. Agora sim, né, vou apagar mais uma vez aqui, ó, os arquivos que eu não quero usar, que eu vou criar novos, né, porque eu não quero essa bagaça aqui, eu quero outra coisa, cara. E a gente vai começar a brincar no nosso projeto aqui, portanto. A primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a escrever código é instalar as dependências, né, os pacotes que eu vou precisar. Se eu estou utilizando o Entity Framework, eu vou ter que instalar o Entity Framework aqui. E eu posso instalar o Entity Framework de duas formas no VS Code. Eu posso abrir aqui o meu terminal, deixa eu apertar qualquer tecla aqui para ele sair daquela bagaça lá. Eu posso adicionar aqui através de .NET Add Package, e é o nome do pacote que eu quero, por exemplo, esse daqui, o Microsoft Entity Framework Core. Depois eu posso colocar aqui especificamente a versão que eu quero. Se eu não coloco
específico ali qual que é a versão, ele vai trazer a última versão. Ou você pode colocar Ctrl Shift P aí no seu VS Code, você vai digitar NuGet, aí vai aparecer aqui, ó, NuGet, add NuGet Package, para você que não manja muito de C# aí. O NuGet é como se fosse o gerenciador de pacote, como se fosse o NPM do Node, tá ligado? Então eu vou clicar aqui, ó, e aí vai aparecer aqui esse campinho para você fazer uma busca. Então eu vou escrever Entity aqui. Ele é meio idiota, né? Ele não autocompleta para você e nem aparece a lista aqui direto. Você tem que digitar e apertar Enter, né? Meio porco isso aqui, mas tudo bem. Aí apareceu isso aqui, vai aparecer todas as opções que você quer. A gente quer instalar esse aqui, ó, Microsoft Entity Framework Core, que é o EF, né, o Entity Framework raiz aí. Clicando lá vai aparecer aqui, cara, quais são as opções aqui que você tem de versões. E aí aqui entra uma parada que é o seguinte, se você for utilizar a instalação da última versão, normalmente vai dar merda, porque as coisas elas não têm uma compatibilidade bonitinha na última versão e normalmente dev não utiliza a última versão porque a gente não quer só cobaia, a gente não é trouxa. Então o que você vai fazer aqui? Eu vou utilizar a versão 7.0.7 porque eu vou garantir aqui que esse bagulho vai dar certo. Cliquei, ele vai instalar para mim, não vai aparecer nada aqui, o negócio fica meio esquisito, você fala assim, pô, funcionou, não funcionou, não sei, cara. Você pode ver se funcionou ou não aqui, ó, dentro do arquivo projeto.dbz.csproj, abrindo aqui, você tem dentro de Item Group, vai aparecer aqui todos os pacotes que você instalou e aí tá lá, ó, que beleza. Então aqui esse meu projeto inclui o Microsoft Entity Framework Core versão 7.07, então a gente conseguiu instalar essa bagaça aqui com sucesso. A outra coisa que a gente vai instalar, então Ctrl Shift P, mais um NuGet aqui, eu vou instalar o Entity Tools. Então aqui eu vou colocar o Entity aqui também, apertar Enter de novo, e aí eu vou instalar o Entity Framework Core Tools, essa bagaça aqui, ó, Tools. E aí, mesma coisa, eu vou instalar também na versão 7.07, tá? Porque daí vai ser a mesma versão do Core, né? Ficção lá, e aí ele vai ficar bonitinho. Então eu cliquei lá, eu espero um pouquinho, ele vai atualizar essa página aqui e mostrar que eu também tenho o Entity Framework Core Tools. Olha aí que beleza. Tá aqui, ó. Bonitinho, 7.07 e tal. Isso é o que a gente precisa para poder fazer do lado do Entity Framework. Agora, eu também vou precisar instalar o pacote aqui do meu banco de dados. E aí você pode instalar o banco de dados que você quiser. Aqui eu vou instalar o MySQL usando o pacote Pomelo, cara. Digita Pomelo aí, aperta Enter. Esse nome mesmo, Pomelo, né? Um nome esquisito também. Tá lá, ó, Pomelo Entity Framework Core.mysql. Você vai clicar aqui. Vai aparecer qual que é a versão que você quer, e aí eu vou utilizar a versão 7.0.0 para poder fazer o casamento ali com as outras versões 7 ali do Entity Framework e o Entity Framework Tools, beleza? Cliquei e vou esperar um pouquinho aqui para poder aparecer aqui no meu projeto dbz.csproj. E tá lá, tá aqui, ó, bonitinho, feito. Esses são os únicos 3 pacotes que eu vou precisar para poder fazer uma Web API usando .NET com MySQL. Então agora sim, a gente está preparado, nós estamos preparados aqui para poder começar a fazer os nossos projetos aqui mesmo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta, cara. Uma pasta aqui, ó, new folder, chamada models, onde eu vou criar aqui o meu model. E aí o legal de você usar essa extensãozinha aqui, ó, a extensão C# Extensions, é que você consegue vir aqui, clicar com o botão direito e vai aparecer essa opção New C#. E aí já aparece aqui, ó, a criação de elementos já prontos, né? Então eu vou clicar aqui em Class, eu vou criar uma nova classe. E essa nova classe aqui eu vou chamar de personagem. Personagem, porque eu estou criando aqui personagens do Dragon Ball. Vou apertar Enter, ele já vai criar aqui para mim um arquivo chamado personagem.cs. Já traz para mim aqui o namespace bonitinho, né? Então o nome do meu projeto, ponto, o nome da minha pasta aqui que é models, e já cria uma classe pública aqui chamada personagem, que é o nome do arquivo. Então ele já tem aqui um meio caminho andado, é bom que a gente consegue economizar dedos aqui, né? Aqui dentro da classe personagem eu vou criar os campos, então pensa o seguinte, eu estou utilizando aqui Entity Framework, a ideia de ORM, né? Usar orientação a objetos para criar banco. Então o que a gente vai criar aqui são propriedades do C#, então você vai digitar aqui, ó, prop e apertar tab, ele vai fazer o autocomplete para você aqui, qual que é o tipo da variável que você vai criar, o nome da variável, o getSet, isso daqui vai ser um campo lá na sua tabela
personagem. Então o Entity Framework vai ler esse model aqui para você entregar bonitinho, lindo e maravilhoso. É quase que inacreditável. Então eu vou criar aqui, ó, vai ser um int mesmo, né, um inteiro. Vou chamar de ID. Quando você cria uma propriedade chamada ID, o Entity Framework vai já colocar automaticamente, lindamente, essa propriedade aqui como sendo a sua primary key, a sua chave primária da sua tabela. Então, o que é totalmente normal, né? O ID ser o único e tal, e ser a minha chave primária de relacionamento da minha tabela. Vou criar mais uma prop aqui, ó. Prop, enter. Vou criar agora uma string. Essa string vai se chamar nome, né? Que vai ser o nome do meu personagem. Sempre quando você coloca aqui uma string, ele reclama que fala assim, ah, isso aqui pode ser nulo e tal, não sei o que, vai ficar enchendo o seu saco aqui. Eu tenho ódio disso. E como é que você pode resolver isso? Você pode vir aqui, ó, no projeto dbz.csproj, lá na parte de cima tem isso aqui, ó, nullable, e aí aqui você muda de enable para disable, cara. E aí simplesmente ele não vai mais encher o seu saco de que você tem que colocar aqui, né, string, por exemplo, ele pode aceitar valores nulos e tal, né? Se você não quer, você só faz isso e aí ele não reclama mais. Lindo, né? Vou fazer mais uma própria aqui, que vai ser uma string também. E aí, nossa senhora, ao invés de ser vou colocar aqui o, sei lá, tipo, né? O tipo do personagem lá. Tá aí, feito. Essas importações aqui eu não vou precisar usar nada, então você pode mandar para a Glória. E tá aí o nosso arquivo model pronto, né? O que isso aqui significa, né? Toda vez que eu for criar um personagem, uma instância de personagem, eu preciso utilizar esses campos e aí eu garanto consistência de dados e tudo mais. A hora que eu rodar o meu banco, né, pedir para ele criar o banco mesmo no MySQL, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o personagem, essa classe vai ser criada como sendo uma tabela e esses aqui, as minhas propriedades, serão os campos do meu banco de dados. Eu não vou precisar fazer create table, não vou precisar fazer nada, é só apertar e aí ele vai funcionar. É lindo. Agora eu preciso fazer o meu banco. Então como é que eu faço o meu banco? Vou criar aqui uma nova pasta, new folder, vou chamar de data. Eu estou utilizando aqui a extensãozinha do Material Icon Theme aqui, né? Que daí ele deixa esses íconezinhos aqui mais charmosos, gostosos, né? Se você quiser também, então ele fica mais bonitinho. Ele já sabe que isso aqui vai ser dados, então ele traz esse ícone aqui apaixonante. Vou clicar com o botão direito, New C#, vou criar uma classe aqui e essa classe a gente vai chamar de AppDBContext, né? O DBContext, ele já é uma parada nativa do Entity Framework junto com o .NET, então faz sentido a gente chamar de DBContext, porque a gente vai ter que usar essa bagaça aqui, que é o contexto do banco de dados, no final das contas, né? E aí, na minha classe aqui, ó, eu vou falar que o meu AppDBContext, ele vai herdar propriedades aqui do meu DBContext. Então é só colocar aqui, ó, DBContext, ele já vai criar para você e aparece, cara, existe aqui o DBContext que vem do Entity Framework, tá vendo que beleza? Então já trago aqui, bonitinho, já fiz isso, ele já faz o import aqui, ó, do Entity Framework Core pro meu projeto. E aí você não precisa nem se preocupar com esses using aqui, que ele vai automaticamente trazendo para você, né? Isso aqui é facilidade de programação, é uma coisa de maluco. E agora eu vou construir um construtor da minha classe AppDBContext. Então lá, vou colocar aqui, ó, public AppDBContext. Ele vai trazer aqui objetos, né, cara? Ele vai receber um objeto do tipo DBContext options, beleza? Isso aqui vem lá do Entity Framework. E aí eu vou colocar ele como sendo aqui, ó, chamado de options. Ele já vem até como um autocomplete aqui, porque esse é o padrãozão aqui, absurdo, né? E aí isso aqui vai herdar de base, passando options. Tá aqui, ó. Eu não preciso colocar nada aqui, mas eu preciso abrir e fechar o escopo, né, desse meu construtor. E aí tá feito aqui o meu método construtor do meu AppDBContext. Isso aqui ele detém as configurações do banco de dados, então é importantíssimo fazer isso aqui. E aí, por último aqui, no meu AppDBContext, eu vou criar o meu banco, o meu esquema. E para isso eu vou usar aqui, ó, public, e eu vou usar o DB7, cara. DB7 ele já vem aqui, ó, bonitinho.
Abro e fecho aqui, ó, como se fosse uma tagzinha, e aqui dentro eu vou chamar o personagem. Então, personagem. E o nome do meu banco eu vou chamar de DBZ. DBZ, é isso. E faço aqui o get e o sense. Aí, que beleza. Aqui o ponto e vírgula é aqui do lado de dentro. E aqui tá vendo que deu erro? Se você colocar aqui o mouse por cima e vir aqui em Quick Fix, ele fala lá, ó, para você usar aqui o projeto dbz.models, que é de onde vem o personagem. Ele já faz o import aqui pra gente bonitinho do model, que é onde está o meu personagem. Então é como se eu estivesse falando o seguinte aqui, olha que doideira. Eu estou criando um banco de dados chamado DBZ, e dentro do DBZ eu vou criar uma tabela chamada personagem que vem do meu model. Ai, que beleza. E aí, através disso, é o que o banco de dados vai conseguir armazenar personagens, seguindo aquele model lá. Agora, vamos criar o nosso controller, que vai controlar a brincadeira toda aqui, ó. Então, clicando com o botão direito na pasta Controllers, New C#, você consegue clicar aqui em API Controller. Clicando aqui, ele já vai aparecer aqui para você qual que é o nome. Aqui eu vou chamar de personagens controller. Vou apertar Enter, ele já vai criar aqui para mim o arquivo, bonitinho aqui, já né, com aqui o namespace já de controller, já traz aqui o ASP.NET MVC, ele já traz aqui para mim o API Controller, né, que ele está dizendo o seguinte, né, usando esse API Controller entre colchetes aqui cara, esse controller é o que vai controlar a minha API. E essa daqui é a minha rota, né, ou o meu endpoint, vai ser lá localhost, porta, xablau, /API /controller. Quando você está aqui entre colchetes, significa que ele vai pegar automaticamente o nome do arquivo. Então vai ser personagens, então eu não preciso digitar aqui, mas se você quiser, você pode criar aí o endpoint que você quiser. Aqui ele já vai criar, né, já trazendo aqui a herança de controller base, então, portanto, é só a gente continuar a brincadeira aqui. Aqui dentro eu tenho que criar uma variável que vai acessar o banco de dados. Então, vou criar aqui um private read only, né? Porque eu só vou querer fazer aqui a leitura, então não vai ser público, não vou usar em lugar nenhum. Vou chamar de app dbcontext, né? Para poder continuar aqui o nosso nominho bonitinho. Então trouxe aqui o app dbcontext. Ele já fez aqui o projeto dbz.data, né? Já trouxe lá, apesar de que não é isso necessariamente, mas tudo bem. E aí eu vou chamar de, essa é uma boa prática, né? A gente chamar aqui com underline. Então app dbcontext. Esse vai ser aqui o nome da minha variável que vai acessar o banco de dados appdbcontext. Feito isso, eu preciso criar o meu construtor. E esse construtor vai receber uma instância do meu appdbcontext fazendo uma injeção de dependência. Então, olha só. Então, vou fazer aqui ó, um public personagens controller, né? Vou fazer aqui o construtor da minha classe. Ele vai receber o appdbcontext, então, appdbcontext, e eu vou passar para appdbcontext em minúsculo aqui, né? Então, basicamente, eu estou criando aqui o meu construtor. Feito isso, crio aqui o escopo dele, e aí aqui eu faço a injeção de dependência, onde eu vou pegar o underline appdbcontext, que vai receber de appdbcontext. E tá aí feito o nosso controller básico aqui, né? A gente ainda não fez os nossos métodos e tal, mas vamos fazendo por etapa aqui para poder fazer sentido. Feito isso, a gente já pode fazer um pequeno teste aqui, né, cara? Então eu vou abrir aqui o meu terminal e é legal você fazer isso de vez em quando, né? Fazer aqui um .NET Build, .NET Build, só para poder ver se o negócio está funcionando mesmo ou não, se tem algum erro aqui de sintaxe e tal, não sei o que. Ele só faz o build aqui, a gente não vai subir o serviço, né? E aí, que alegria, né? Compilação com êxito, 0 erros, então a gente pode subcontinuar aqui a nossa brincadeira. Agora a gente precisa criar conexão com o banco, e aí para isso você pode fazer desse jeito aqui, né? Que é vir aqui em appsettings.json e a gente vai adicionar a propriedade aqui, cara. Então, vou colocar um vírgula, aqui eu posso chamar do que eu quiser, mas ele já traz aqui uma sugestão que é o connection strings, né? Então, aqui dentro eu vou criar, então, portanto, connection strings é uma chave
E aí o valor eu vou passar o endereço, né, o caminho ali para fazer a conexão com o meu banco, passando o servidor, a senha, o nome do banco e aí por diante. Aqui eu vou criar uma chave, vou chamar essa chave de appdb connection string, que eu vou criar uma connection, faltou um N aqui, ó, appdb connection string, que vai receber uma string, de fato ali, né? E aí essa string eu vou poder depois acessar lá no meu arquivo program.cs, tá? Poderia já colocar isso aqui direto no program, mas eu acho mais elegante fazer dessa forma. Então aqui eu vou passar algumas informações. Então primeiro aqui, qual que é o servidor? O servidor vai ser o meu localhost. Aí ponto e vírgula, o próximo aqui vai ser o meu database. Qual que vai ser o nome do meu banco? Então database. O nome do meu banco é DBZ, que a gente criou lá no nosso DB Context aqui, né? Então aqui o DBZ, vou colocar esse mesmo nome aqui por padrão. Depois, usuário, user igual a root. E, por fim, o meu password, que vai ser aquela senha bonitinha de 1 até 6 aqui para alegria, né, do pessoal aí de segurança. Feito, né? Tá aqui a minha string de conexão com o banco. E é claro que assim, eu acabei de fazer ali de cabeça, né? Mas se você não lembra, ou se você criou com outro nome ou com uma outra senha, você tem que colocar aí de acordo com o que você criou, né? Então aqui, ó, dentro do meu Workbench, eu tenho aqui a criação do local aqui, né, cara? Então vindo aqui nesse íconezinho aqui dessa ferramentinha, aqui você vai ter todas as informações. Então tá aqui o meu usuário e tal. A minha senha eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai ter a nossa porta, né, que vai ser 3306. Então tudo isso é importante para você colocar direitinho. Na hora de criar aqui a conexão, né, de fazer a migração lá do C# para o banco de dados, precisa estar bonitinha essa configuração, senão vai dar ruim, né? Então aqui, ó, voltando para cá, vou salvar e tá feito. Agora eu vou lá para o meu arquivo program.cs e eu vou adicionar aquela conexão lá. Eu posso colocar aqui embaixo, né, em cima do var app builder aqui, ó. Vou criar uma variável chamada connection string, que vai receber aquelas configurações que a gente colocou lá no appsettings.json. Então aqui, ó, builder.configuration.get connection string, né? Vou pegar aqui uma conexão de string e aí aqui eu vou passar entre aspas, né? Porque é uma string, o nome da nossa conexão que a gente criou lá no appsettings.json, que é essa brincadeira aqui, o nome da chave, né? appdb connection string. Vou copiar, vou aqui e vou colar aqui dentro. Feito está. Então passei isso aqui tudo para essa variável connection string aqui para poder ficar mais elegante na hora que eu for criar o banco ali mesmo. Agora eu faço o quê? Builder.services, né? Vou utilizar aqui um serviço. Vou utilizar o serviço do add db context, tá aqui, ó, add db context. Abro e fecho esses menor, maior. Aqui dentro eu vou colocar qual que é o arquivo, então é o meu appdbcontext mesmo, então appdbcontext, tá aqui, ó, dentro lá de projeto.dbz.data. Então ao clicar aqui, ele já fez aqui a importação do projeto.dbz.data, então show de bola. E aqui eu vou criar uma função anônima, né, vou fazer um lambdazinho aqui bonito, que vai receber aqui, ó, vou chamar de options. Ele vai retornar para a gente options. Deixa eu colocar mais para cima aqui, ó. Options, ponto. E aí que você vai colocar a conexão que é o seu banco de dados, que no caso a gente está utilizando o use MySQL. E aí depende do banco de dados, porque se você estiver usando o SQLite vai ser diferente, se você estiver utilizando o SQL Server vai ser outro método que você vai usar e assim por diante, né? E aí aqui dentro a gente vai trazer o connection string, que eu declarei aqui em cima, para não colocar esse bagulho aqui todo, né? Você pode já colocar aqui direto, mas eu acho mais elegante fazer desse jeito, né? Então eu trago ele para cá. E o segundo argumento que eu vou passar aqui é
o server section, né? Qual que é a version, na verdade, né? Qual que é a versão aqui do meu servidor. Eu posso utilizar o método autodetect aqui, né? Porque daí ele já vai detectar para mim automaticamente e não preciso me preocupar com isso. E aí, no autodetect, ele vai autodetectar o quê? A nossa connection string aqui também. Então tá vendo? Ao invés de fazer um negócio gigantesco aqui, eu prefiro deixar uma variável do lado de fora e aí usar ela aqui do lado de dentro. Fica mais organizadinho. Salvei e tá pronto, cara. Nossa conexão já está pronta para poder ser feita ali a migração agora do nosso C# lá para o MySQL e aí a criação da tabela. Para isso, vou abrir aqui o meu terminalzinho também da Alegria e fazer a migração. Então, para poder fazer a migração, vou fazer .NET EF, para usar aqui o Entity Framework, Migrations, add initial aqui, né? Esse initial aqui pode ser qualquer coisa, né? O nome que você quer dar aqui para a sua migração, normalmente a gente usa inicial, né? Ou initial mesmo, que é para poder fazer a migração, ou seja, eu vou fazer conexão com o banco, ele vai criar a tabela para mim, ele vai fazer o rolê todo aqui, ó. Então vou apertar Enter para ver se vai dar tudo certo. E ele também vai criar uma nova pasta aqui chamada Migrations. Então vamos ver se a gente fez direitinho. E fizemos direitinho, olha só, que delícia. Tá aqui, ó, Migrations, e aqui, cara, você vai ter aqui alguns arquivos C#. Então, exemplo aqui, se você quiser de curiosidade abrir esse arquivo, aqui você vai visualizar um monte de coisa que aconteceu do lado do banco de dados. Então aqui, ó, create table, o nome DBZ, a coluna table e tal, aí aqui o ID vai ser tal, vai ser do tipo tal, pode ser nulo, false e tudo mais. Então um monte de coisa aqui que realmente fez com que a gente fizesse a migração do C# para o banco de dados MySQL através de orientação objeto. Isso é o ORM na prática. E por fim, a gente precisa atualizar, fazer um update no nosso banco também para finalizar o processo, né? E aí para isso a gente faz um .NET EF database update. Então eu vou fazer um update aqui no meu banco de dados para aí sim fechar o nosso processo. E aí aqui, ó, o legal é o seguinte, já mostra pra gente, tá vendo? Aqui quais foram os comandos SQL que aconteceu, né? Então lá, ó, create table DBZ, tem o ID, tem o nome e tal. Então ele pegou todas as características que a gente criou das propriedades e criou aqui nossa tabela. Vamos ver agora lá no Workbench para ver se isso aqui realmente funcionou no banco mesmo, né, cara? Então vou abrir aqui o meu servidor. E aí, olha que beleza, do lado esquerdo aqui já apareceu o DBZ, cara, meu esquema DBZ. Eu posso abrir aqui, vou ter as tabelas, uma das tabelas chama DBZ, a tabela DBZ, tem aqui ó, as colunas, né, o ID, nome e tipo. E aí eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, fazer um select aqui, ó, asterisco from DBZ e tal, ó lá, ó, ele vai criar aqui essa queryzinha e traz pra gente o resultado. Ou seja, já criamos aqui o nosso banco de dados, agora a gente só precisa fazer os métodos, né? Eu posso fazer o get, o post e assim por diante para conseguir mandar elementos e pegar elementos do banco de dados. Mas a conexão já foi criada. Já foi criado o esquema, já foi criada a tabela, os campos, tudo via orientação objeto, cara. O Entity Framework aí mostrando serviço e de lindo, lindo demais. E para a gente fechar aqui mesmo, vamos fazer um post para poder ver se a gente está conseguindo adicionar elementos. Então, o que eu vou fazer, né? Para poder adicionar elementos ali e fazer o meu HTTP funcionar, eu vou lá no meu controller e eu vou adicionar aqui dentro da minha classe aqui, ó, os meus métodos. Então, por exemplo, o método HTTP. Então aqui, ó, HTTP post. Então vou criar aqui um post. E é só isso, cara, né? Olha que coisa maravilhosa. Como é que a gente faz? Vou fazer aqui um public async, né? Eu vou criar aqui uma classe assíncrona, porque eu vou precisar esperar a confirmação de que realmente foi feita a gravação no banco. Quando você faz isso localmente, sem ser no banco, né, e só num JSON aqui da vida, você não precisa que seja assíncrono. Agora, usando o banco, aí você precisa esperar para que o processo seja concluído para você continuar. Então, aí, né, assincronismo na prática. Então aqui, ó, vou criar um public async, vou criar uma task
Essa task vai trazer para mim o eAction Result. Vou adicionar, vou chamar de add personagem. Deixa eu rolar aqui para baixo, né? Que é o método que eu estou criando aqui para poder fazer a adição de personagem. Ele vai trazer de personagem. Esse personagem vem do meu model. Então cliquei aqui, ele já trouxe o meu model lá em cima, já fez a importação. E eu vou chamar de personagem aqui para deixar mais bonito. O escopo, o que eu vou fazer? Vou trazer aqui o meu app, então underline app dbcontext, ponto personagens, ponto add. Vou utilizar aqui o método add para adicionar um personagem, né, na lista de personagens, por exemplo, né? E quem que eu vou adicionar vai ser o personagem que a gente está criando aqui. Beleza. Aqui não é, na verdade não é personagens, né? É o DBZ, né? É o dbz.add. Agora sim, né? Eu vou adicionar um personagem. Beleza. Então aqui eu estou adicionando um personagem na lista, né? E aí, como eu criei aqui um async, eu vou ter um await, que é esperar que esse processo aconteça. Então eu vou esperar que o meu app dbcontext faça o ponto save changes, né? Porque não adianta só você adicionar, você tem que adicionar aqui via C#, né? Ou via orientação objeto, e depois mandar e gravar no banco. Então eu vou esperar que o save changes aconteça, e esse save changes é o save changes async, né? É o método específico aqui para salvar alterações de forma assíncrona. Então aqui tudo faz mais sentido, né? Tá vendo aqui que ele está reclamando? Ele está reclamando porque eu preciso retornar, né? Então aqui eu vou fazer um return nessa função. Vai ser o status ok, passando o personagem aqui como valor, para ele mostrar para a gente qual foi o personagem que foi adicionado ali de verdade no nosso banco. Salvei e abraço, papai. Tá pronto. Vamos ver isso aqui realmente acontecendo. Então vou dar um play aqui, ó, para poder ele rodar lá no Swagger, para a gente fazer essa requisição de post via interface de UI. E tá aqui, né? Abriu, tem aqui ó, o método post já bonitinho. Então tá vendo qual que foi aqui a minha rota, o meu endpoint? Foi /API /personagens, né? Que é o nome da minha tabela. Que ele pegou lá automaticamente. Então aqui, ó, ele espera que a gente tenha esse tipo de comportamento aqui, né? Tem o ID, tem o nome, tem o tipo. Vou criar aqui um try it out, ele vai trazer aqui para mim no meu body. E aqui, cara, ó, vou criar o ID 1, o nome vai ser o Goku, e ele é do tipo Saiyajin. Não sei se é assim que escreve, mas que se dane também. Então criei aqui, lá embaixo eu vou executar e vamos ver se esse bagulho aqui vai funcionar, cara. Ó, aparentemente aqui aconteceu, então ele fez aqui, ó, a requisição, aqui está o meu endpoint, pá, recebi o status 200 e passei aqui ele bonitinho. Ah, duvido, vamos ver lá no nosso Workbench, cara, para ver se isso aqui realmente funcionou. Vou clicar no raiozinho aqui para ele rodar de novo, aqui a minha query. Ah, que delícia! Tá aí, ó, adicionado bonitinho, cara, nosso banco de dados. Olha só, você conseguiu utilizar um ORM aqui que faz a conversão de orientação a objetos utilizando o banco de dados sem ter dado uma linha de query, cara. Você não fez um select, você não fez create schema, você não fez create table, você não fez nada. Tudo via orientação a objetos e ele fez aqui para você a conexão com o banco de dados de verdade. Isso aqui é lindo demais. Aí você fala, tá, mas e agora? E agora é você só construir os próximos métodos. Você pode fazer o get, o put, o delete dessa mesma forma que vai funcionar. Fica aí como lição de casa, você conseguiu tentar aí pelo menos fazer os próximos métodos, fazer o get, fazer o put, fazer o delete, né, para você conseguir fazer outros métodos HTTP usando essa ferramenta tão bonita e maravilhosa, né, com o .NET, junto com o Entity Framework, junto com o C#, junto com o MySQL, fazendo um CRUD da alegria aí, juntando, né, fazendo tudo, né, a gente só não fez aqui a view, cara, mostrando ali bonitinho, mas o back-end tá feito, e é dessa forma que a gente trabalha com Web APIs, com o C#. Espero que você tenha gostado, valeu, e até a próxima!